Bom dia, irmãos, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para cumprir com esse propósito de estarmos trazendo uma palavra para os irmãos, né? Que os nossos líderes tiveram essa ideia vindo de Deus, né? Para que a gente pudesse se alimentar da palavra todos os dias, pudéssemos ser usados pelo Pai, sermos úteis, né? E estamos aqui, vamos começar com um louvor, uma parte do louvor. Vamos orar e a palavra que Deus ministrou ao nosso coração. Amém? Aleluia, Jesus. Parei pra rever os meus conceitos, reconhecer os meus defeitos. Eu rasguei meu coração. Parei pra ouvir tua palavra, vi que algo me faltava. Corri pros teus pés e chorei. Me perdoa, perdi a minha dracma, preciso encontrar. Me perdoa, já faz algum tempo que eu não venho te buscar. Me perdoa, estou desesperado pra voltar pro meu lugar. Me perdoa, vou procurar aquilo que perdi até achar tua presença, minha essência, meu Pai, tua presença, minha essência, meu Pai. Aleluia. Tua presença, minha essência. Vamos reencontrar isso em Deus. Amém? Aleluia. Isso é um pedacinho do que a gente vive aqui na nossa vida, todos os dias, louvando o nosso Senhor para a honra e glória do nome dele. Acordo todas as manhãs com o abençoado do meu esposo tocando esse violão, louvando ao Senhor, e é muito gostoso, né? Dá vontade de não parar. Aleluia, Amém? aleluia. E eu vou estar trazendo aqui a palavra que está em Tiago 2, do 14 ao 26. Glória a Jesus. Quer ler, amor? Quer ler para mim? Tiago, capítulo 2, do 14 ao 26. Beleza, Tiago, capítulo 2, vamos lá. De que serve, meus irmãos, se alguém disser que tem fé, se não tiver obras? Acaso pode essa fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem nus, necessitando do pão cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquietai-vos e saciai-vos, e não lhes derdes o que necessita para o corpo, que lhe aproveita? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obra. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Crê tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também o creem e estremecem. Mas queres saber, ó homem, queres saber, a fé sem as obras é estéril? Não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu a seu filho Isaque sobre o altar? Vê que a fé cooperou com as obras, e que pelas suas obras a fé foi consumada e cumpriu o que diz a Escritura. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça.
Ele foi chamado amigo de Deus. Então, vede que é pelas obras que o homem é justificado e não somente pela fé. Até o 24, 26. Né? 26. Do mesmo modo, também não foi Raabe a meretriz, justificada pelas obras, quando recebeu os espias e os fez partir por outro caminho? Pois, assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem as obras, ela é morta. Amém? Aleluia. Que palavra poderosa, né? Glória a Jesus. Deus, quando me deu essa palavra ontem à noite, me fazia, né, refletir em relação a isso. A gente fala muito de fé, a gente busca muito ter a fé, que a fé é a nossa segurança, né, em relação a Deus. Mas a gente precisa se preocupar com o próximo. Eu tenho crido que tudo isso que está acontecendo com a nossa nação é para que o homem olhe para dentro de si mesmo e veja da necessidade que nós temos de ser, refletir o caráter de Cristo através das obras, né, através do amor ao próximo. Eu não consigo, de fato, ver uma pessoa passando uma necessidade, mesmo que ela não tenha parte comigo, mesmo que ela não seja da minha célula, e eu não me comover com aquilo. Se está precisando de uma roupa, se está precisando de comida, às vezes a gente sente até, a gente tira de dentro do nosso próprio armário para poder dividir, porque quando a gente está cheio de fé e de Deus no nosso coração, a gente verdadeiramente vai fazer a obra. E eu creio que Deus tem feito a gente refletir, nós como obreiros da casa do Senhor, nós como diáconos, que a gente não deve somente servir dentro da casa de Deus, mas principalmente fora. E a pastora Gabi e o pastor Alex já haviam falado sobre isso, né? É tempo da gente pregar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Seja no trabalho, seja onde a gente for, seja com a caixa do mercado, e em qualquer oportunidade que Deus nos proporcionar, que a gente venha falar do amor de Deus, que a gente venha falar daquilo que Deus tem feito na nossa vida, porque o nosso testemunho edifica os outros. Aleluia. As outras pessoas, e que a gente venha realmente ter o nosso coração contrito e não somente buscar fé, mas de principalmente fazermos a obra de Deus, a obra que não é somente interna, mas principalmente externa, de ajudar o próximo, de se preocupar com o meu irmão, aquele irmão que não congrega comigo muitas das vezes, aquele irmão que não conhece Jesus, mas ele vai conhecer o Senhor Jesus através das minhas atitudes, glória que ele vai ver Cristo em mim e em você, meus irmãos. Aleluia. Então, Deus falava comigo profundamente. Para fechar, eu queria deixar aqui em Mateus 28, 19 e 20, que fala, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O ide não é só para o pastor. O ide não é só para o apóstolo. O ide é para todos nós. O ide, fazer discípulos, e fazer discípulos, irmãos, não é nada simples, é uma coisa que muitos fogem disso, porque fazer discípulos é você cuidar da pessoa, é você se preocupar com a vida da pessoa, a pessoa às vezes vir com demandas, você tirar os carrapichos, ajudá-la a tirar os carrapichos. Quando a gente tem discípulos, a gente tem mais vontade de buscar a palavra de Deus, porque vem os questionamentos e a gente acaba não sabendo responder, e a gente vê a necessidade da gente conhecer mais, estudar mais, para poder ensinar, porque aqui no 20 fala ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Se a gente não tem conteúdo, se a gente não tem conhecimento das coisas de Deus, como é que a gente vai ensinar? E a gente precisa ir e fazer discípulo, porque esse é o nome da igreja que a gente congrega. Ide. E ide significa ir e pregar e trazer as pessoas e cuidar e ensinar
né? E que isso sirva de reflexão para todos nós, para que a gente busque, né, essas obras, que a gente busque a presença de Deus, principalmente, não só para nós, mas principalmente para os de fora. E que a gente busque verdadeiramente cumprir esse propósito do ID, porque é para todos nós. Glória Amém? Jesus. Vamos Aleluia. orar, amor? Ora, por Vamos favor. orar. Aleluia. Oh, Jesus amado. Nós te agradecemos, meu Deus. Nós te agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui em comunhão com os nossos irmãos. Juntamente, Senhor, buscando a Tua face, a Tua presença, refletindo naquilo que o Senhor nos tem ensinado, refletindo naquilo que nós precisamos fazer, refletindo naquilo que nós precisamos praticar de forma incansável, Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso. O Senhor é um Deus de amor. É um Pai justo, um Pai santo que nos ensina, que nos disciplina e que, além de tudo, nos dá a oportunidade de mais um dia fazermos a diferença em nossas próprias vidas e assim refletirmos o caráter de Cristo e assim darmos o exemplo de Cristo através das nossas atitudes, muito menos com as nossas palavras. Nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Beijo, irmão. Que Deus abençoe vocês. Aleluia.